Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Jesus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Bucal Júnior, nossa pastora Rafaela, pela presença de Deus que nos envolve essa noite, em mais um culto da palavra. Hoje, por motivo de força maior, nosso pastor não pôde estar aqui conosco, mas nós seguimos intercedendo pela sua casa, pela sua família, louvando sempre a Deus por tudo quanto temos vivido nesse campo de trabalho, por essa atmosfera, esse ambiente de adoração, que nós sabemos que é resultado de um pastoreio de excelência. Deus tem nos conduzido por pastos verdejantes, e sempre aqui às quartas-feiras a gente vem para ser nutrido pela palavra, principalmente agora nesse estudo bíblico sobre Filipenses. Tem sido uma bênção de Deus para nós. Nós somos gratos a Jesus por isso. Louvar a Deus pela diretoria da igreja, os pastores vice-presidentes do campo, pastor Miroclésio, pastor Edson Ferreira, pastor Eurico, pastor Marcos, cumprimentando a eles, cumprimento os nobres dirigentes, demais pastores, a todos os irmãos essa noite, Deus seja louvado. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, confesso a você que tenho pensado sobre esse texto, até domingo, quando eu tive uma oportunidade, Deus colocou em nosso coração de falar sobre esse texto. Marcos capítulo 7, verso 31. Marcos 7, 31. A palavra que Deus gerou no nosso coração. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Se você puder, por favor, repetir o versículo 34, vamos bem forte no 3. 1, 2, 3. Amém. Pode tomar assento, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Apenas reforçando a igreja, 2 avisos. O pastor Edson já falou aqui sábado sobre o congresso de homens. Com certeza será uma bênção, estaremos aqui no sábado. E na semana que vem, para ser mais preciso, quarta-feira que vem, né, próxima quarta, vai começar aqui na igreja sede uma campanha de 3 dias. É a semana profética. Aproveitando que o pastor Dionilton está aqui, um amigo, gostaria de dar uma oportunidade para o senhor, para dar uma palavra aqui sobre a semana profética, como que vai ser a partir de quarta-feira. Meus irmãos, a paz do Senhor, sempre louvando a Deus pela vida dos nossos líderes, pastor Belchior Júnior, pastora Rafaela, que tem nos confiado, né, fazer a obra de Deus com tanta liberdade. E é lógico que debaixo da visão de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, e na visão do nosso pastor presidente, nós estaremos aqui na quarta-feira que vem, em mais um propósito de fé, de oração. E eu estava sentado ali, e lógico, o pastor Esdras não falou comigo que me daria esse momento, mas eu queria, pastor Esdras, lançar um desafio. Por exemplo, Deus não precisa revelar meu nome, a rua que eu moro, o meu CPF, para que eu creia nele. Se ele revelar, eu creio. Se ele não revelar, eu creio do mesmo jeito. É aqui que acontece algum choque.
a ideia desse trabalho de 3 dias não é para nós. A ideia desse trabalho de 3 dias é para os ímpios. Não muda nada para mim, particularmente falando, embora é tremendo ver Deus falar detalhes da nossa vida. Mas a ideia é alcançar almas. Quantas almas que são alcançadas? E permita-me, pastor Esdras, mais alguns minutinhos já devolvendo para o senhor. Desprezar os dons de Deus, rasgar os dons de Deus da Bíblia, é a mesma coisa que você rasgar a palavra salvação, porque da mesma forma que tem salvação na Bíblia, tem os dons de Deus. E o maior exemplo que eu tenho é Jesus. Jesus foi no seu ministério tremendamente usado no dom da revelação. Jesus revelou Zaqueu pelo nome, no capítulo 19 de Lucas. Jesus revela o problema da mulher samaritana, fala quantos maridos ela tinha, e ainda revelou que tinha um na casa dela que não era dela. Não era a época, né? Mas se já existisse na época CPF e RG, não era a época, mas eu acredito que Jesus revelaria também. Revelou Natanael quando ele estava debaixo da figueira. Debaixo da figueira. E o mais profundo ainda, entre tantas, não era a época do RG nem do CPF, mas Jesus na Bíblia, o Espírito Santo revela CEP de rua. Eu descobri lendo a Bíblia que Jesus revelou CEP de rua para Ananias, quando falou, a rua é tal, a porta é tal, atrás da porta tem um homem que está orando, o nome dele é tal, pode ir lá. Então eu queria entender alguns preconceitos que algumas pessoas têm com o ministério profético. Traga uma pessoa que não é crente. Traga só uma. Não vai mudar nada para nós. Se revelar a gente ou não revelar, a gente é crente em Jesus do mesmo jeito. Mas irmãos, isso pode mudar a vida de uma pessoa que está em depressão. Isso pode quebrar, olha, quantos... E outra coisa, pastor Esdras, quantas pessoas que estão aqui na noite de hoje, que hoje para você, para muitos, não para todos, é claro que eu não quero ser ofensivo com a minha fala, mas para muitos pode ser uma meninice. Mas quantos que para esse que hoje, depois de 10, 15 anos, é uma meninice, mas há 10 anos atrás você foi alcançado com a palavra profética. Eu nasci, assim como muitos ministérios que aqui também, em culto de consagração, no eis que estou contigo, naquele varão, aquela varoa do coquinho marchando no meio da igreja. Quantos livramentos foi cortado? Quantos laços foi cortado e livramentos foram dados? Então, quarta-feira que vem, pastor, vai estar conosco o pastor André Damasceno. Só vou contar uma, isso vocês vão ver aqui. O André, eu estive pregando numa igreja, uma igreja aqui no Rio de Janeiro, em Campos, faz um trabalho profético, igual o nosso aqui, no início do ano eu fui pregar. E o André também foi, muitos profetas vão lá. E aí o André apontou uma mulher no meio da multidão, sem ninguém nunca ter visto. Liga para fulana de tal. Aí a mulher já regalou o olho assim e falou, mas é minha filha. Pois é, ela está entrando agora no estúdio de tatuagem. A mulher repreendeu ele no meio da multidão. Falou, não, pastor. Irmão, criou um caos. Minha filha não faz tatuagem não. Lá ela sabe que não pode fazer isso. Liga para ela agora aí. E bota no Viva Voz. Ela ligou, colocou no Viva Voz. Ô fulana, no microfone. Não tira não, bota no microfone. Ô fulana, eu estou aqui na igreja. Você está onde agora? Que o profeta falou um negócio aqui que você está no estúdio de tatuagem. Ô mãe, eu ia fazer uma tatuagem pequenininha aqui debaixo do braço, ela ia nem ver. Sai desse negócio aí agora. Falou o nome do tatuador, falou o nome da menina da tatuagem. E ela veio para a igreja, aceitou Jesus e está firme até hoje. Então é isso, é só isso. Tá bom? Deus abençoe, obrigado pastor. Vamos aplaudir Jesus, devolvendo o microfone ao nosso pastor. Se tem alguém que acredita, irmão, sou eu. Aliás, a Bíblia nos faz acreditar. Um dos grandes profetas do Novo Testamento, pastor Dionilton, Novo Testamento, um dos grandes profetas, que pouca gente prega sobre, profeta Ágabo. Ágabo, está lá em Atos. O profeta Ágabo amarrou Paulo e falou, olha, conforme eu estou te amarrando aqui nesse ato profético,
assim também você vai ser amarrado, vai sofrer açoites, prisões. Irmão, o ministério profético incendiou a igreja primitiva e até hoje continua incendiando as igrejas no Brasil. Porque tem um ou outro menino, a gente não pode perder a fé. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Eu era criança, lá em Jandira. Pastor Zé, eu era criança lá. Frequentava a tarde da bênção lá, pastor Dionildo. E aí saiu um profeta de Osasco para fazer campanha lá em Jandira. Pastor Nonato. Quem conhece o pastor Nonato? Pastor Nonato me revelou lá na tarde da bênção. E tudo que o pastor Nonato profetizou se cumpriu na minha vida. Aí eu estou num outro culto na igreja que meu pai dirigia. Apareceu uma missionária lá, a missionária Maria Rufato. Quem conhece a missionária Maria Rufato? Profetizou para mim. Tudo que ela falou, Deus cumpriu. Lá em Jandira tem a missionária Mara, a missionária Nádia, a missionária Regina. Todas as missionárias sempre profetizaram. Nenhuma palavra caiu por terra. E o pastor Dionildo que está aqui, conheci ele ainda é americana. E já faz aí quase 10 anos de amizade. 10 anos que a gente tem contato. Já ia lá em Americana entregar profecias, revelações. Eu vou falar algo para você. De tudo que Deus sempre usou ele, eu vi. Nunca vi algo cair por terra. Porque tem compromisso com o altar. Quarta-feira que vem, nós teremos aqui nessa casa uma experiência maravilhosa que Deus vai nos dar. O pastor André Damasceno está se consagrando, está buscando a Deus. Vai vir aqui debaixo de muita autoridade. Quarta, quinta e sexta. Como foi falado aqui, traz mais um. Principalmente não crente, que às vezes ele é mais duvidoso, coração mais duro. Só que às vezes você prega, você canta, você faz de tudo e o coração dele não convence. Mas Deus pode falar com ele, pode restaurar a vida dele, pode mudar a casa dele e o nome de Jesus ser glorificado. Glorificado. Então não perca por nada. E outro pedido que eu gostaria de fazer a você. Daqui até quarta-feira, quem pode dentre esses 7 dias tirar um dia para jejuar por essa causa, por essa campanha? Levante a sua mão. Pai, aqui está a tua igreja, de mão levantada, que vai jejuar por essa causa. Quarta-feira que vem, Pai, opera milagres extraordinários nesse lugar. Fala conosco de maneira poderosa. Estaremos aqui nessa semana profética, com o coração aberto para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, quem pode diga graças a Deus. Marcos capítulo 7, verso 31. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele vai até Decápolis. Decápolis é a mesma terra por onde Jesus passa em Marcos capítulo 5. Um conjunto de 10 cidades. Dentre essas 10 cidades tinha uma que era a terra de Gadara. Eram 10 cidades ímpias, mundanas, profanas. Mas Jesus passa por ela, por esse conjunto de Decápolis. E lá ele liberta um jovem, um endemoniado. Vocês bem sabem a história. Jovem que andava nu, vivia em cemitérios. Mas Jesus o restaura. E de repente ele se encontra vestido, em perfeito juízo. E Jesus o manda de volta para casa. Ele queria seguir Jesus pelo caminho, mas Jesus o proíbe e diz: olha, vai para os teus e anuncia em Decápolis, em toda a região de Gadara, quão grandes coisas te fez Deus. Jesus, ao sair de Decápolis, ele vai até as terras de Israel. Ali ele é afligido pelos fariseus, pelos saduceus. E no embate com eles, Jesus se retira dali e vai para os termos de Tiro e de Sidom. Estando nos termos de Tiro e de Sidom, ele se depara com a mulher cananeia, uma mulher que era grego-fenícia. E Jesus, através de uma palavra, expulsa o demônio que estava cometendo a filha dessa mulher. E esse demônio vai embora. E a Bíblia diz que quando a mulher chega em casa, a filha dela estava deitada numa cama, sem demônio algum.
Agora Jesus se retira das terras de Tiro e de Sidom e vai para Decápolis. Em Decápolis, o texto bíblico vai dizer que trazem a ele, verso 32, um moço, um homem que era surdo e que falava dificilmente. Aqui tem um detalhe importante, porque há quem diga que esse rapaz era surdo-mudo. Surdo-mudo. Mas esse termo surdo-mudo não existe. Não existe esse termo surdo-mudo. Aliás, é um termo até discriminatório. Você chamar alguém de surdo-mudo é discriminação. Isso é uma ofensa para alguém que tem uma necessidade especial. Quem conhece um pouco sobre Libras, ou quem conhece um pouco sobre o trabalho de fonoaudiólogo, sabe muito bem que não existe surdo-mudo. Por quê? Ou a pessoa é surda, ou ela é muda. Como que a pessoa pode ser muda? Ou ela não desenvolveu cordas vocais, ou um câncer na garganta faz com que ela perca a voz. Esse é um motivo para ser mudo. Como faz para ser surdo? A pessoa, ou ela nasce com a surdez, ou ela tem DEA. DEA, a deficiência auditiva, alguém que desenvolveu ao longo da vida. Por que que então a pessoa surda tem dificuldade de falar? A resposta é óbvia, é simples. Se essa pessoa nunca ouviu palavra, se ela nunca passou por um tempo de oralidade, como que ela vai falar aquilo que ela nunca ouviu? Então não é que ela é muda, ela tem voz, ela consegue até gaguejar, ela consegue até se expressar com a voz, mas não sai pronúncia de palavra, porque ela nunca ouviu nenhuma palavra. Existem surdos que conseguem falar. Como que faz para um surdo falar? Trabalho de fonoaudiologia. Vai num fonoaudiólogo, faz um tratamento e a pessoa consegue, ainda com dificuldade, falar. Mas no tempo bíblico, tempo de Jesus, não havia fono. Não tinha trabalho de fono. É por isso que a Bíblia não chama esse rapaz de surdo-mudo. O escritor, ele com ética, usando a ética, vai dizer, é surdo, mas fala dificilmente. Ou seja, não fala porque nunca foi oralizado, nunca ouviu absolutamente palavra alguma. É por isso que existe um conselho até para os pais, que muitos médicos dão: converse bastante, fale bastante se tiver criança em casa, porque a criança vai desenvolver a fala através dos pais, falando e conversando bastante com ela. Tem criança que não fala, e não é nenhum problema, é que não ouve os pais conversando. Às vezes os pais não conversam com ela, ou simplesmente o pai pega a criança de 1 ano, 2 anos de idade, dá um celular, dá um tablet, deixa a criança na tela, e a criança nunca conversa, e naquele mundo da tela ela não vai desenvolver a fala, e aí ela tem de ir, óbvio, para um fonoaudiólogo para tentar desenvolver. Então existe um fato aqui: esse rapaz não é mudo, esse rapaz não consegue falar. O problema dele original, essencial, o epicentro do problema, a raiz do problema é a sua surdez. Agora, algo me chama a atenção. A Bíblia vai dizer que trouxeram ele até Jesus. Ao trazerem ele até Jesus, não apenas o trazem a Jesus, mas começam a rogar por ele. Começam a clamar. O termo aqui, rogar, é clamar a Jesus por ele. Algo que eu acho lindo dentro desse texto. Esse rapaz tem uma dificuldade para falar. Ele não consegue clamar, ele não consegue orar, ele não consegue pedir, mas alguém o traz pela mão. E ao trazê-lo pela mão até Jesus, pessoas começam a rogar por ele. E aqui Deus já toca a minha alma para dizer a alguém que o acesso que falta para você não falta para o teu Deus. E aquilo que falta para você, Deus é poderoso de colocar alguém no teu caminho para completar aquilo que te falta. E a primeira palavra profética de Deus para a tua vida é: fica calmo, fica tranquilo, porque eu já preparei um contato. Eu já preparei alguém. Você não tem o acesso para chegar, mas eu já plantei no teu ambiente alguém que tem o acesso.
Você não tem a senha, mas eu já coloquei no teu caminho alguém que tem a senha. Você não tem condição de fechar o contrato, mas eu já coloquei alguém que tem condição de falar, de fazer, de intermediar. Você não tem condição alguma de conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, mas o acesso que você não tem, o céu tem. O contato que você não tem, o céu tem. A porta que você não conseguiu, o céu pode abrir. Deus está colocando no teu ambiente alguém que vai fazer a ponte, alguém que vai fazer o contato. Deus está colocando alguém dentro do INSS que vai ser tocado pelo Espírito Santo para que a tua aposentadoria seja liberada. Deus vai colocar alguém na tua empresa que vai falar teu nome em algumas mesas que você nem imaginava, e a promoção vai chegar nesse RH. Deus vai colocar um cliente que vai fazer um pedido e você não consegue entender da onde veio o milagre. É que o acesso que você não tem. Ora maio xandarabaio derépia. Ora magavachora bacandarabaia. O acesso que você não tem, Deus tem. Tem alguém preocupado aqui: como que eu vou financiar esse apartamento? Como que eu vou quitar esse contrato? Como que eu vou entrar nessa empresa? Como meu filho vai chegar em tal posição que Deus prometeu? Calma! Quem falou que depende de você o acesso? Quem falou que depende de você os contatos? Quem falou que depende de você para mandar o e-mail, para pedir? Não, calma! Deus já colocou alguém, já preparou o caminho na tormenta, conforme o profeta Naum profetizou. E aí você diz: meu Deus, como é que eu faço para chegar? Deus já sabe. Vim profetizar para quem crê. Como é que eu faço para chegar? Deus já sabe. O ambiente do milagre está sendo preparado. É alguém conduzindo esse moço pela mão, levando ele para o ambiente do milagre. Você não consegue, mas eu te empurro. Você não consegue, mas eu te levo. Você não tem voz para falar, mas eu vou te emprestar a minha. Porque aonde os seus pés não chegam, aonde a sua voz não ecoa, aonde as suas mãos não resolvem, o meu Deus entra na clínica, o meu Deus entra no laboratório, o meu Deus entra na UTI, o meu Deus vai no presídio e libera o alvará de soltura. O meu Deus toca no coração de empresário, meu Deus toca no coração de empreendedor, meu Deus toca no coração de especialistas. O meu Deus resolve aquilo que você não tem poder de resolver. E Deus te trouxe nessa quarta-feira para ouvir essa palavra. Fica tranquilo que o acesso que você não tem, eu tenho. Aquilo que você não faz, eu faço. Deus te trouxe nesse culto para lembrar dessa quarta-feira, porque é nessa quarta-feira que o contrato está sendo assinado, que o dinheiro travado está sendo liberado, que quem não pagava vai pagar, que aonde você não chegava vai chegar, que o financiamento vai ser liberado, que o gerente do banco vai ter que te ligar, vai ter que te procurar. Deus me usa nessa noite para dizer para alguém: calma, eu já tenho a conexão, eu já tenho acesso, eu já tenho o caminho. Ora mai, ora bacana, rabachura, macana, baia. O rapaz não fala, mas tem quem fale por ele. O rapaz não consegue falar, mas tem quem rogue por ele. Eu acho lindo isso aqui. Pessoas que são capazes de rogar por alguém. Verso 32. Pessoas que dão voz para a voz do outro. Porque num mundo tão egoísta, como é bom quando pessoas se levantam para dizer: eu serei a sua voz.
No mundo tão egoísta, como é bom quem fala: me passa o seu currículo, vou te ajudar. Me passa o teu problema, vou tentar resolver. No mundo tão egoísta, como é bom pessoas que pegam o ímpio pela mão, como o pastor Dionilton falou, pegam ele na mão e dizem: vamos na campanha comigo hoje. Jesus vai falar com você. Como é bom quando alguém pega pela mão o bêbado, o viciado, o escravo no mundo do crime, da sexualidade, e diz: pega na minha mão, hoje é culto da família. Deus tem uma palavra para a tua alma. Eu vou passar na tua casa, eu te busco em casa, eu ponho você no meu carro, eu te levo para a igreja. Se tiver que tomar banho, toma banho na minha casa, vamos juntos, janta na minha casa. Mas hoje você precisa ir no culto, porque Jesus tem uma palavra para o teu coração. Deus está convidando pessoas hoje que tragam outras pessoas para o ambiente do milagre. Pessoas que não são egoístas, que são capazes de dar voz para quem não tem, que são capazes de levantar quem não consegue, que são capazes de estender as mãos para quem não avança. Cadê esse povo aqui em Osasco? Agora, eu acho lindo isso aqui, porque eles vão rogar, mas vão rogar, evangelista Paulo, já querendo ensinar Jesus como ele tem que fazer. Eles vão rogar, mas no ápice de ansiedade, né? Já vão dizendo para Jesus: Jesus, põe a tua mão sobre ele, para que ele possa ser curado. Eles já vão querendo ensinar Jesus a trabalhar. Aí eu acho que Jesus faz de propósito, gente, porque Jesus vai colocar a mão no rapaz, mas não na frente deles. Verso 33, está aí. Vocês estão pedindo para eu colocar as mãos sobre ele? Tá bom, deixa eu ir com ele num lugar secreto, separado. E Jesus o leva para um lugar à parte, coloca as mãos sobre ele. Ou seja, eu vou fazer o que vocês pediram, mas não do jeito que vocês querem. Eu vou atender o que você está pedindo, mas não do jeito que você quer. E outra coisa, sempre quando Deus vai realizar algo na vida de alguém, Ele primeiro separa. Sempre quando Deus vai usar alguém, Ele primeiro separa. Sempre quando Deus vai levantar alguém, Ele primeiro separa. É por isso que algumas pessoas não te ligam mais. Por isso que alguns amigos teus se afastaram. É por isso que algumas pessoas que andavam com você não te procuram mais. É porque sempre quando Deus chama, Ele primeiro separa. Isso é bíblico. Quer ver como é bíblico? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia. Vamos voltar lá para o verso 3. Primeiro Deus diz, diga comigo, primeiro Deus fala, e disse Deus. Ou seja, primeiro Deus fala. Segundo, Deus vê. E viu Deus. Depois de Deus ver, diga para alguém do lado, Ele separa. E depois de separar, verso 5, diga para alguém, Deus chama. Agora segura a mão dele e dela, diga para ele, profetiza, fala para ele, para ela. Deus falou, Deus já viu, separou e está pronto para te chamar. Sabe qual é o problema, pastor Dionilton? É que tem muita gente querendo ser chamada sem ser separada.
Eu vou repetir isso aqui. Tem muita gente querendo ser chamada sem ser separada. E chamada sem separação vira vergonha para o evangelho. E é por isso que tem muita gente que é chamado, mas está no adultério. É chamado, mas está na bebida. É chamado, mas está na droga. É chamado, mas está na prostituição. É chamado, mas dá mau testemunho. É chamado, mas bate na esposa. É chamado, mas trai o marido. É chamado, mas é vergonha para os filhos. Porque chamado sem separação causa vergonha. Deus convida uma geração que ainda é separada para adorá-lo. Deus convida uma geração que ainda é separado para servi-lo. Deus ainda chama quem é marido de uma só mulher. Deus ainda chama quem não é espancador. Deus ainda chama quem não tem palavra torpe na boca. Deus ainda chama quem paga aquilo que compra. Deus ainda chama quem anda com honra, porque é separado. Ainda jejua, ainda ora, ainda consagra, ainda visita, ainda ama. Para alguém do lado, chamada sem separação. Fala para ele e para ela: chamada sem separação causa escândalo. Aí Deus vai lá e separa trevas da luz. Porque não adianta pregar bonito sem ser separado. Não adianta cantar bonito sem ser separado. Não adianta ser um grande líder sem ser separado. Aí alguém que é separado. E outra, separado vai ser chamado de metido e arrogante. Porque Deus também faz separação do céu e da terra. Quem é separado sempre vai estar aqui. Aí vão chamar de nariz em pé, de arrogante, de metido. É que você não frequenta os ambientes que essa pessoa frequenta. Você não fala o que essa pessoa fala. Você não vive com quem ela vive. Você não faz o que ela faz. Deus te separou. E por isso Deus te chamou. Deus te separou. E por isso Deus te chamou. Em nome de Jesus, não se misture. Não venda teus princípios. Nem anule a tua fé. Permaneça aonde Ele te plantou, sem se misturar, porque enquanto você se preservar, assim diz a boca de Deus, Ele vai te honrar. Enquanto você se preservar, Ele vai te manter. Enquanto você se preservar, quando você abrir a boca, Ele vai salvar. Quando você abrir a boca, os demônios vão bater retirada. Enquanto você se preservar e se separar, Deus vai honrar a tua casa, a tua família. Enquanto você se separar, Deus vai cuidar dos teus filhos. Não vai ter escândalo, não vai ter vergonha, não vai ter escalade, chorapai, oderépia. Capítulo 7, verso de número 32. Trouxeram-lhe o surdo que falava dificilmente, rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. Eu vou colocar a minha mão, mas deixa eu te separar. Deixa eu te tirar desse ambiente da multidão, te levar para um lugar à parte, um lugar secreto. Aí Jesus vai colocar os dedos nos ouvidos dele. Quando Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele, quem sabe Jesus vai passar saliva nas mãos. Depois de tocar com os dedos no ouvido, agora ele coloca saliva no dedo e toca na língua dele. Quando Jesus toca na língua dele, verso 34, ele vai liberar uma palavra. Que palavra é essa? Vamos lá. Que palavra é essa? Efatá. Efatá, pastor André, era uma palavra comum para a época. Tem gente que quer fazer coisa mirabolante, efatá. Mas isso aqui era uma palavra comum. Jesus também falava aramaico. E no aramaico, toda vez que alguém queria falar, abra algo por favor, abre, falava efatá. Ou seja, palavra comum
normal, não tem nada de, nossa, profético, poético. Não. Tanto é que o evangelista Marcos faz questão de traduzir, porque Marcos escreve para os romanos. Pedro é quem dita para ele, e aí Marcos vai compilar o que Pedro está ditando, e ele está escrevendo aos romanos. E como Jesus falou em aramaico, os romanos não iam entender. Então Marcos ele escreve, que significa abra-te. Agora presta atenção aqui. A palavra é comum. A palavra efatá era comum. Qualquer judeu que falava aramaico chegava um para o outro em alguma situação e falava efatá. É uma palavra comum, mas na boca de alguém diferente. Sabe o que é lindo? Salmo 23 é uma palavra tão comum, mas na boca de alguém diferente. Salmo 91 é uma palavra normal, mas na boca de alguém. Agora veja bem, o que torna Jesus um pregador diferente? Preste atenção nisso aqui. O que torna Jesus um pregador diferente é que ele não apenas diz, ele não apenas fala. Antes de falar e liberar a palavra, olha o que ele faz. Ele olha para o céu e suspira. Ele olha para o céu e suspira. Alguns escritores vão dizer que Jesus suspira pela incredulidade das pessoas. Não é isso que eu acredito. O suspirar aqui, sabe quando você está com dor, com algum tipo de dor? Quem está sentindo dor, em algum momento suspira. Eu já fui em cama de hospital visitar membro que com dor suspirava. Quando Jesus suspira, é como o suspiro da cruz. O que é esse suspiro? Eu consigo sentir a dor desse moço. Ele é surdo, tem dificuldade de falar, é excluído, é discriminado, é rejeitado. Antes de eu pregar qualquer coisa, e não adiantava Jesus pregar agora porque ele é surdo. Surdo não ouve pregação. Então Jesus toca nos seus ouvidos primeiro. Deixa eu me conectar com essa dor. E depois de tocar na dor, ele sente a dor e suspira. Diga para alguém do lado: pregador que não suspira. Fala para ele, para ela: pregador que não suspira, expira. Agora diga para alguém: mas pregador que suspira, inspira. Tem muito pregador que não suspira mais. Tem oratória, tem curso teológico, tem mestrado, tem doutorado, mas a palavra que sai da boca não muda mais a vida de ninguém. Porque técnica não muda vidas. Pregador que não suspira, mata, expira. É só performance, não tem graça, não tem autoridade. Mas pregador que ainda suspira. E o que é suspirar? É botar a cara no pó e dizer: Deus, à noite eu vou entregar uma palavra para a tua igreja. E tem gente lá passando necessidade, tem gente lá com a porta fechada, tem gente lá numa guerra terrível, tem gente lá que vai depois do trabalho direto para a igreja. Oh Jesus, põe uma palavra na minha boca.
põe uma palavra na minha boca, e na hora que eu abrir a minha boca, que o enfermo ainda seja curado, que o doente seja sarado, que o caído fique de pé, que as almas perdidas se rendam aos teus pés. Dirigente que ainda suspira, é estes que Deus ainda procura. É gente que ainda ora para dizer: Deus, quem sentar nessa cadeira, abençoa. Quem entrar nesse banco, muda a sorte. Deus, restaura casamentos nessa casa. Deus, abre porta de emprego para os desempregados. É dirigente que ainda suspira, que ainda entrega folheto, que ainda vai na casa do necessitado, que ainda visita o hospital. A palavra tem autoridade. Quando eu suspiro, a palavra tem autoridade. Quando eu ainda dobro o joelho e oro, eu posso subir aqui com técnica, sem orar, sem jejuar, sem consagrar. Vai ser só técnica. E para isso hoje tem chat GPT, tem mensagem pronta na internet de IA, inteligência artificial. Mas Deus ainda procura quem quer a inteligência pentecostal. Deus ainda procura quem busca a inteligência pentecostal, que ainda ora de madrugada, que ainda jejua, que ainda consagra, que ainda clama, que ainda bota a cara no pó e diz: Deus, tem misericórdia de mim e me enche da tua graça.